Então, com vocês, o Henrique Arruda, as dificuldades do despertar. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Bom, nesse momento geralmente eu começaria falando, né, para que nós possamos ter paz, sigamos com essa calma de hoje. Só que eu acho que se eu falar, o pessoal vai dormir, porque eu não sei o que é mais difícil, aguentar o sono na hora que a gente acorda ou aguentar o sono depois do almoço. Então, o meu convite aqui é que vocês possam ficar comigo e que a gente possa prosseguir nessa tarde maravilhosa, como está sendo também tão maravilhoso esse dia. Bom, o nosso tema então de hoje, as dificuldades do despertar. Essa parte das dificuldades, ela traz justamente diversos questionamentos. E aí o que acontece? Eu estava de férias, dezembro, janeiro, e aí, cara, em tempo de férias, geralmente a gente dá uma acalmada. E de repente começou a vir reflexão, e aí o que a gente vai tratar? Como eu posso manejar o assunto? E dentro dessas reflexões, elas começaram a vir assim, a milhão. Mas não como uma forma de certeza, como a gente espera, um caminho. Geralmente vinham muito em forma de dúvida. E era tanta dúvida que eu não sabia para onde percorrer. Foi aí que nos estudos a gente pode perceber as obras tratadas, principalmente as obras básicas de Allan Kardec. E nessas obras elas conseguem sanar tantas dúvidas que na hora que eu comecei a ler eu falei, cara, por que eu não li antes? Né? Assim, por que eu não li antes? Porque não só dúvidas sobre esse tipo de tema ou sobre outros, mas também dúvidas sobre a nossa vida, sobre problemas ou situações que a gente enfrenta. E dentre os temas que a gente encara no Espiritismo, a regeneração ela aparece como sendo algo um tanto quanto promissor, mas incerto ainda para nós. Porque a gente pensa, poxa, a regeneração está acontecendo, mas eu, pelo menos, nunca tinha encarado a ideia de regeneração como sendo um assunto um pouco mais antigo, assim como o Jorge, assim como a Márcia nos apresentou. Tanto que na Gênesis, no capítulo 18, na parte de regeneração da humanidade, está escrito que, na verdade, essa regeneração começou um século antes, junto lá com a Revolução Francesa, e a partir dali as modificações foram sendo realizadas. Só que a Gênesis foi publicada, na verdade, em 1868. E, nesse caso, já faz muito tempo. Tanto tempo assim, e quando a gente repara, que tipo de regeneração é essa que traz tanta dor? Mas como assim tanta dor? Bom, quando a gente para pensar sobre o século passado, o século XX, a gente pode ver que ele já começou num clima não muito amistoso. De que maneira? Unificações tardias como Itália e Alemanha já promoviam certas alianças que dali para frente poderiam vir se tornar guerras. E assim como se tornou a Grande Guerra, como é conhecida a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra, a gente enfrenta uma crise de gripe espanhola, que vem a se voltar como pandemia, e alastra e assola a humanidade. Logo em seguida, a gente caminha um pouco mais nesse tempo, e então a crise de 1929, que parece que traz um certo assombramento sobre o que está acontecendo. Se eu já não tinha tanta estabilidade no meu emocional e eu recorria ao materialismo para tentar me ajudar, agora o materialismo parecia que me deixava na mão. Porque ali, o financeiro, aquilo que eu podia comprar, aquilo que eu podia ter, que estava tentando me sanar esse vazio por mim, estava começando a se esvair. E ali as pessoas pareciam que estavam sem chão. Mas como se fosse uma espécie de piora, chega a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, com tanta dor, com tantos tormentos que surgiram para nós, se prossegue. Até que despontam duas novas potências, Estados Unidos e União Soviética, disputando ali o poder global, a hegemonia na sua ideologia, no seu militarismo e nas suas políticas. E aí a gente se pergunta, mas caramba, para onde que está indo a humanidade? E de repente, a invenção da bomba atômica. Aí a gente fala, agora deu ruim. Porque a qualquer momento, se aquele clima começar a esquentar, se essa Guerra Fria começar a levar a temperatura, bicho, aquela bomba pode cair em cima da minha cabeça. E a grande quantidade eu só lavo o mundo, porque afinal tinha a condição de destruir diversas vezes um planeta só. E assim se prosseguiu esse tão demorado século XX, um século que parecia trazer tantos tormentos, tantas dores. E a ideia de regeneração, afinal, aonde que estava esse tipo de regeneração? Porque na verdade é para nos tornarmos seres melhores, para termos esse crescimento.
mas parecia que a humanidade estava caminhando para trás, como se isso fosse realmente possível. Mas, atualmente, o cenário é um pouco diferente, com certeza, mas a gente ainda encontra o cenário de pandemia, como a gente passou. A gente ainda pode ver guerras no mundo travadas desde o início do século, como, por exemplo, a Guerra ao Terror dos Estados Unidos, como assim eles o chamam, e também, ultimamente, as guerras que vêm assolando o mundo. Crises, claro, que a gente também passa. Não só as financeiras, mas essas crises que a gente encara conosco. Então, isso significa que a sociedade tenha se estagnado no tempo, como se parece que desde aquele tempo não tivesse andado. Mas aqui eu gostaria de levantar alguns pontos, porque por parte do avanço científico, claro que a gente teve um avanço que é inegavelmente certo. Logo no início do século XX, Freud nos apresenta a ideia de psicanálise. E ali a gente pode tentar começar a compreender um pouco mais o ser humano e essa caixinha é tão difícil de ser resolvida até mesmo por nós. Amém. Da mesma forma, no cenário científico, a gente ainda tem Einstein, com as suas teorias que proporcionaram avanços tão significativos para a humanidade e que proporcionaram a gente abrir um olhar e encarar esse universo como sendo muito maior do que a gente imaginava. Assim, outros cientistas como Heisenberg, como Paul Dirac, ou Schrödinger também nos permitiram conhecer um mundo minúsculo, nano, onde, posteriormente, ia surgir a ciência da mecânica quântica. Dentre todas essas linhas de raciocínio, a gente olha para o ser humano como sendo um ponto tão singelo, num universo tão grande e, ao mesmo tempo, tão pequeno. Mas, através desse avanço científico, novas tecnologias puderam ser desenvolvidas. Mas será que o ser humano acompanhou esse avanço científico da mesma maneira? Em outras palavras, será que, de fato, o ser humano acompanhou a evolução da máquina? Porque, vejamos, se um homem na Segunda Guerra Mundial pilotava um tanque, e a gente toma conta de um homem hoje em dia pilotando um caça, a gente poderia dizer que a máquina evoluiu. Mas será que a moral do homem acompanhou esse mesmo tipo de evolução, na mesma proporção? Será que a gente seguiu juntos, tentando desenvolver um pouco mais a melhora em nós, o mesmo crescimento? Bom, às vezes eu me pergunto se eu vou ter tempo para desenvolver essa mesma moral, porque é muita coisa para contar, cara. E a gente tem muito que resolver ainda conosco, não só problemas dessa vida, que já são milhares, mas também a gente sabe que, mesmo desencarnando, outros tantos vão ficar conosco. Questões que a gente carrega, dores, e que muitas vezes a gente não dá conta de resolver aqui. Tá tudo bem, para isso a gente reencarna, e a gente tem tantas opções. Mas, quanto a mim mesmo, será que então eu vou ter esse tempo? O que eu posso fazer? Bom, quando a gente observa os clássicos, eles são clássicos porque, principalmente, eles são atemporais. Atemporais em que sentido? Não importa a época, a gente pode ver que questões como levantadas por Aristóteles, Platão, Sócrates, ou até mesmo logo após na literatura, com Shakespeare, com Dostoiévski e com tantos outros, assim como a literatura brasileira, a gente encara questões inerentes ao ser humano, inerentes a nós mesmos. E ali a gente tenta achar um ponto onde nós tentamos nos entender. No livro onde Tolstói escreve e discorre muito bem sobre essas questões, A Morte de uma Elite, a gente pode encontrar ali um ser, um personagem principal, que tem em sua vida como base doutrinária o materialismo. Então, ele vive a sua vida sem esperar nada, ele vive a sua vida de forma esbanjada, simplesmente tentando sempre buscar o conforto para si mesmo. Ele se casa por interesse e ele procura no trabalho fuga para suas dores, como muitas vezes a gente encontra na nossa casa, dores entre relações sociais e também dores pessoais. E ele tentava esconder isso dele. Afinal, ele só queria buscar esse conforto, essa sensação de, pelo amor de Deus, eu preciso de um alívio. Mas, então a gente acompanha um indivíduo que busca fugir. Fugir justamente dessa dor que acaba sendo certamente inevitável, que
que acaba sendo, às vezes, importante e necessária para o nosso crescimento. Ao final, então, Tolstói vai nos provocar essa reflexão. Que caminho eu estou levando para a minha vida? Esse tempo, eu estou utilizando ele da melhor maneira? Afinal, isso nos faz refletir sobre como eu estou lidando com aquilo que eu tenho de mais precioso. Mas esse tempo parece simplesmente escorrer das nossas mãos de uma forma rápida. Quando a gente vê, já passou o tempo de dormir. Quando a gente vê, já passou o tempo de estar logo no carro para chegar ao trabalho. Então, como que eu sequer me preocupo com essas questões sobre a minha vida, sobre quem sou eu? Questões que às vezes a gente deveria se perguntar nem que por poucos minutos. Se a vida ultimamente está tão corrida, está tão acelerada. Henrique, eu não tenho tempo para dormir, eu não tenho tempo para sanar esse sono que eu tanto queria, as horas passam e eu simplesmente preciso acordar. Eu não tenho tempo nem para almoçar direito e logo já preciso estar no trabalho. Eu não tenho tempo nem para curtir a vida com aqueles que eu amo. Eu não tenho tempo nem para sequer conversar. Bom, nós frequentemente afirmamos que não temos tempo. Mas então vamos tentar fazer um teste. Vamos voltar aqui para o presente. Vamos analisar agora. Só que aí tem um problema. Segundo uma pesquisa da Microsoft, a atenção do ser humano tem durado cerca de apenas 8 segundos. Então, logo menos, você simplesmente vai estar desatento. Eu gostaria que vocês pudessem se levantar agora nesse momento, por favor. Muito bem. Por favor, pode se sentar. Agora que vocês estão aqui de volta, eu acho que a gente pode conseguir tentar tirar um pouquinho do soninho do almoço. Fato é que 8 segundos é um tempo muito pequeno. E é até curioso saber que um peixinho dourado, um ser tão inofensivo, tem um tempo maior de atenção do que nós. E o que ele faz depois disso? Nada. Então... Desculpa, piada de mau gosto. Mas então a gente retorna para a nossa vida. E o que acontece? Bom, nesse tempo de desatenção, inconscientemente, como um bom ser humano moderno contemporâneo, a gente pega o celular. Então a gente checa as notificações, chega no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, a gente tem os problemas. A gente resolve um pouquinho dele e depois abre o Instagram. E o Instagram, cara, é maravilhoso. Porque tudo ali é feito para prender a nossa atenção. É tanto estímulo, é tanta coisa boa. Afinal, os sons são ali feitos para que a gente se engaje junto nas danças, nos memes. Até mesmo a questão da cor é feita para chamar a nossa atenção. E quando a gente se vê, se passam horas e horas no nosso dia. Nem que sejam minutos, mas minutos que nos provocam desatenção. Uma atenção que às vezes poderia ser necessária para a gente, em certo momento. Eu reparo nisso porque, bom, como foi dito, eu tenho 17 anos e eu estou na fase de vestibular. E a fase de vestibular, ela é um tanto quanto corrida, acelerada. Parece que a gente não tem tempo para nada. Porque a gente acorda de manhã, precisa ir para a aula, prestar atenção, atenção, atenção. Chegar à tarde, vamos resolver exercício. Não entendi alguma coisa, preciso sanar minha dúvida. Mas outras tantas pessoas precisam sanar a dúvida do professor. Então o que acontece? Ou a gente espera, ou então a gente simplesmente passa para o próximo exercício e continua. Chega à noite, a gente ainda precisa fazer mais exercício. Porque senão, chega no vestibular, precisa abrir uma piscina na hora que eu não consegui fazer. As preocupações vêm à tona. Só que, geralmente, quando joga, tem um tempo livre e a gente recorre ao celular. Seja ver vídeo no YouTube, seja acessar o Instagram. E ali é onde a gente se perde, porque ali o tempo passa com uma beleza. É onde a gente consegue encontrar essa paz que dentro de nós a gente às vezes tenta buscar e não consegue. Aquela ansiedade, aquelas frustrações, elas começam, parece, a ficar mais amenas, mais tranquilas. Só que aí que tá. Eu não tenho tempo para dormir. Porque logo eu vejo que já é meia-noite e eu preciso acordar às 5 da manhã no outro dia. E aí a rotina vira aquela canseira de novo. Bom, o celular ele aparece sempre com essa proposta de algo novo, de algo rápido e, se possível, coisas que acontecem ao mesmo tempo.
Mas a nossa vida parece que está se transformando nessa rapidez. Porque quando a gente repara, por exemplo, no cenário das músicas, um estudo feito pela revista americana Billboard fala que durante os anos 2000, as 100 músicas mais tocadas tinham uma duração média ali de 4 minutos e 10 segundos. Já em 2021, 3 anos agora se faz, muito perto, essas mesmas 100 músicas agora tocadas em 2021 tinham uma duração média de 3 minutos e 7 segundos, o que dá mais ou menos ali um pouco mais do que 1 minuto na perda das músicas. E o que isso significa? Significa que cada vez mais o nosso tempo está sendo diminuído, como uma forma de tentar outros chamarem a nossa atenção, de promover aquilo que eles querem, o consumo de seus produtos. Da mesma forma, o Spotify indicou em 2022 que durante aqueles hits que alcançaram o número 1, aqueles hits que tinham menor faixa de duração, 6 deles que alcançaram o top 10 foram lançados em 2022. Sendo assim, a gente percebe que essa agilidade ela vem se tornando cada vez mais comum. E a gente vai se acostumando. O ser humano vai se adaptando. E nessa velocidade parece que não há tempo mais para desfrutar das coisas boas. Parece que aquele tempo que a gente gostaria de ter para admirar o belo se torna escasso, se torna muito longe. E a gente tenta alcançar, mas não consegue. Ultimamente, as músicas com 2 minutos têm estourado muito. E muitos daqui de nós já nem conseguem mais ouvir, por exemplo, Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, porque, cara, tem 9 minutos de música. E esses 9 minutos de música parece que não acabam. Músicas do Pink Floyd também, com 12, 17 minutos e, a beleza dali vai se perdendo. A instrumentalidade vai deixando de lado para músicas em que o principal foco é caber um vídeo de 30 segundos e apenas viralizar. Afinal, o dinheiro é o que importa nessas horas. Bom, a questão é que está tudo bem às vezes a gente acelerar, porque é necessário em dias corridos, como eu preciso aprender alguma coisa, eu posso utilizar o vídeo no 2x, ouvir o áudio do meu amigo no 2x, né? Só que o problema é no longo prazo, porque nesse longo prazo parece que a vida começa a se tornar lenta, parece que as situações começam a se tornar monótonas. E quando a gente analisa a nossa vida, afinal, amanhã é segunda-feira de novo. Eu vou ter que levantar, acordar, descansar, tomar meu café da manhã, agora mais corrido, porque logo eu já peguei atrasado. E no meio do caminho eu pego o trânsito. Aquele cara chato me vem e corta sem ao menos dar uma seta. Você xinga, mas enfim, depois você vai pro centro, tá tudo bem, a gente se cuida. Aí você chega no trabalho já estressado, nessa carga, trabalha, almoça, trabalha, surgem problemas, mais situações de estresse, e quando você vê, já chegou às 6 horas. Finalmente chegou às 6 horas. Posso voltar para casa, mas aquele mesmo trânsito, aquele mesmo carro que me corta. E eu chego em casa, acabado, cansado, não quero nada com nada. Vou, ligo a TV e, pelo amor de Deus, tá passando o jogo do Corinthians, cara. Eu sou corintiano, não aguento. E é terça-feira e simplesmente São Paulo me ganha de 2-1. O que acontece? Parece que a dor não passa. Nem ao mesmo quando eu quero me desestressar, quando eu quero simplesmente sair dessa emoção. Então, você se lembra que tem que fazer o jantar. E as mães aqui sabem bem que os filhos não deixam ela em paz. A palavra que uma mãe mais ouve certamente na vida dela é a palavra mãe. Ô mãe, preciso de tal coisa. Ô mãe, vem me ajudar aqui. E assim a gente vai tirando tempo um pouco daqueles que a gente também ama. Claro que em muitos casos esse tempo é servido muito bem. Mas às vezes a gente chega em casa e simplesmente quer desestressar, não fala com ninguém. Mas em muitos casos, uma conversa poderia ajudar muito. Mas a gente prefere passar esse tempo nas redes sociais porque é muito mais amigável. Às vezes a gente está ali junto, por mais que seja uma tarefa chata, por exemplo, para aqueles que não gostam de cozinhar, mas está junto daqueles com quem você ama, colocar um pouquinho de tempo e de presente nessas situações. A gente vai deixando isso de lado, porque afinal a vida tem se acelerado tanto.
E conforme o tempo passa, parece que aquelas dores vão aumentando. Conforme o tempo passa, parece que o nosso coração vai se amargurando. E de repente a gente se vê sem uma certa luz ali no fim. Então a gente se encontra cansado. Do mesmo jeito que a gente começou a semana, a gente termina. Mas os dias vão se arrastando, até que você não aguenta mais e não espera mais às 6 horas. Espera pela sexta-feira. E graças a Deus quando a sexta-feira chega. Agora eu posso aproveitar. Agora eu posso curtir uma festa. Agora eu posso ir na casa de um amigo. Agora eu posso fazer o que eu quiser. E na hora que volta, já é domingo. De repente, já é domingo à noite, você ouve a música do Fantástico e pensa, caramba, que desânimo. E aí, é mais uma segunda-feira. E assim a vida vai se arrastando, como um tormento que não é necessário. Um tormento que a gente poderia evitar. Afinal, por que eu tenho todas essas aflições? Por que essas dores têm que aparecer na minha vida? Bom, a simples ideia de uma recompensa futura parece que não sana essa necessidade que a gente tem conosco. Parece que, poxa, eu só vou receber o meu prêmio logo que eu desencarnar? Afinal, aonde que estaria o mérito então? Parece que falta algo, e esse vazio não consegue ser preenchido. Mas justamente quando a gente está sofrendo, parece que o nosso olhar retrai. É como uma lanterna que tivesse apenas focado em um único ponto. E aquele único ponto é o que existe pra gente. Mas, quando a gente procura alguma ajuda, parece que ninguém entende a gente. A gente chega no centro e às vezes a gente não busca aquela palavra que a gente gostaria. Ou a gente prefere não ouvir. Parece que nada consegue amenizar. Eu me vejo perdido. E às vezes até com medo do que pode me acontecer. Mas o que o Espiritismo muda nessa situação então? O Espiritismo, ele poderia ser uma fonte como essa para ampliar o nosso olhar. Porque de fato ele fornece um leque através do esclarecimento e do consolo. Quando a gente lê as obras básicas, aquele conhecimento é tão esclarecedor e ao mesmo tempo tão consolador. De uma forma que toca a nossa razão e ao mesmo tempo o nosso coração. E ali a gente pode compreender um pouco dessas dores, um pouco desses problemas. Allan Kardec vai abordar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justamente a questão das aflições. No item 3, onde ele vai discutir sobre a justiça das aflições, ele nos diz: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Logo em seguida, no item 4, causas atuais das aflições, ele vai completar: que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e pelas decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à frente dos males que os afligem, e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Quer dizer, às vezes aquele sofrimento que a gente tem é causado pela nossa má conduta. Talvez por aquele tempo que tem passado tão rápido, talvez por aquelas situações tão corriqueiras que a gente deixa de lado. Uma simples conversa com os nossos pais, com quem a gente ama. E isso faz muita diferença. Dessa forma, o Kardec traz essa perspectiva íntima a nós. Nessa análise, nós podemos compreender um pouco dessas nossas más inclinações. E assim, nos descobrirmos um pouco mais, que é justamente a proposta do Espiritismo, aonde ainda no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Allan Kardec afirma, no item 4: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Errar justamente faz parte do processo, mas o importante é a gente sempre tentar entender, compreender um pouco daquilo que tem nos dolorido e tem dolorido o outro. Afinal, a gente muito procura entender sobre esse pensamento. E o pensamento, ele age de uma maneira fundamental na nossa vida. Justamente porque no livro O Perispírito e Suas Modelações,
quando vai se discutir o aspecto do pensamento, a gente vê que a influência dele sobre aquilo que a gente faz, sobre aquilo que a gente toma para nós, faz total diferença. Afinal, como eu levo a vida? Assim como a Ana Teresa discutiu, esse sofrimento ele pode ser evitado, dependendo do meu olhar. Eu posso encarar aquela dor com raiva, com ódio, se perguntando, mas por que aconteceu comigo? Mas por que, ora, isso deu logo aqui, nesse momento? Por que, Deus? Por que essa injustiça? E eu posso achar tudo simplesmente errado. Mas, ao mesmo tempo, eu posso encarar aquela dor como uma situação de aprendizado. Ah, Henrique, mas aí está sendo muito fácil. De fato, não é fácil. Porque na vida, nessa correria do dia a dia, a gente não tem tempo. E aí, dentro desses 1440 minutos que tem um dia, a gente não consegue encontrar nem 5 minutos para que a gente possa, pelo menos, refletir sobre as nossas ações. Refletir sobre, pelo menos, o que a gente está levando conosco. Porque, em muitos casos, a gente procura certas situações. A gente procura de que forma? Assim como o Jorge discutiu conosco, a obsessão não acontece simplesmente do nada. A gente já tem uma predisposição para que aquilo aconteça. Então, é apenas um empurrãozinho. Apenas aquela sensação em que a gente pensa, poxa, aqui está mais confortável realmente, vou seguir aqui. Então, outro caminho seria mais desconfortável. Então, simplesmente é só você seguir por ali e vai dar tudo certo. Não, porque a questão da nossa liberdade nos faz tomar as escolhas que a gente quer. O Jorge também citou a questão do GPS. Se às vezes você não entra na primeira rota, você recalcula e passa para a próxima. Você pensa que é você, mas na verdade é uma gama de seres, é uma gama de mentores que estão ali para tentar te auxiliar e te guiar pelo máximo possível até o caminho certo. Mas nem todo momento a gente vai ouvir, porque afinal de contas, se o nosso receptor não estiver aberto a sintonizar com aquele sinal, de que adianta aquela informação? Aquela informação não chegará a nós, por mais que ela está sendo enviada, já que a gente procura não ouvir, seja porque a gente prefere outros assuntos que a gente se simpatiza. Mas nessas horas eles estão ali, eles batalham, até que você consegue respirar. E opa, talvez seja melhor aquele caminho. E você segue por ele. Aqueles outros que ficaram para trás, vão ser perdidos afinal? Claro que não, porque é aí que está a beleza da nossa encarnação. Por mais que diversos e diversos caminhos possam ser tomados, e a gente tem essa liberdade para seguir por eles, ainda assim, se um certo ensinamento poderia ser tomado pelo caminho 1, não foi tomado. Então, nesse caso, ele pode ser recuperado em outro momento. É como se ali a gente pudesse remanejar. E eles estão aqui do nosso lado. Sejam vocês, como pessoas que amam e que também podem amar o outro, sejam esses que estão do nosso lado, nos orientando e nos guiando. A todo momento a gente pode recorrer através desse pensamento tão turbinado e confuso, mas que pode encontrar uma ordem às vezes. E durante essa ordem a gente pode ter esse ponto de luz que a gente tanto buscou. Nessas horas a oração se faz muito amiga. A oração ela vem não com muitas palavras rebuscadas, ou justamente com muitas palavras. Pode ser um simples pedido de ajuda. Meu Deus, eu preciso de alguma situação que me guie, eu preciso de alguma luz. E desde que isso seja dito com o coração, essa luz ela vem. Não muitas vezes da maneira como a gente espera, por isso que a gente nem percebe. Mas ela vem. Ela vem, seja com alguma situação que nos afasta ou nos aproxima de algo. E aí, a nossa gratidão vem à tona, quando a gente percebe que as coisas começam a melhorar. Bom, o Espiritismo, através da sua proposta esclarecedora, ele permite justamente refletir sobre essas questões. Que possamos, então, agir para o nosso crescimento como espírito e como seres imortais, já que cada oportunidade é única, independente de quantas vezes a gente possa tentar. Muito obrigado pela atenção de todos.